Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um tema super frequente nos grupos de apoio ao parto, tanto nos virtuais como também nos presenciais, que é a falta de apoio que algumas gestantes sentem quando dizem para os seus familiares que querem um parto normal. Pois é, se você está passando por essa situação, fica ligada aqui nesse vídeo porque você não está sozinha. Muitas gestantes passam por essa situação durante a gestação e sentem uma resistência em relação à sua escolha pelo parto normal por parte das pessoas que ela mais gostaria que a apoiassem nesse momento. Então, às vezes é o marido, às vezes a mãe, a sogra, irmã, uma amiga próxima, né? Mas enfim, uma resistência por parte de alguém especial para a gestante. Já de cara, quero começar esse vídeo falando para você, gestante que está aí do outro lado passando por essa situação, que essa resistência que a gente encontra por parte de algumas pessoas em relação ao parto normal, na verdade, tem base na preocupação, no medo que essas pessoas têm de que aconteça alguma coisa com você ou com o bebezinho que está na sua barriga. Então, o fundo de tudo isso, na verdade, é o amor. Eu acho legal falar isso porque às vezes a gente fica muito sensibilizada, muito chateada por se deparar com essa falta de apoio dessa ou dessas pessoas tão importantes pra gente nesse momento, né? Mas a base disso tudo é realmente a preocupação e isso tem uma razão de ser. Então eu decidi gravar esse vídeo para poder explicar isso para vocês, porque que tanta gente tem tanta resistência em relação ao parto normal e também para dar aqui algumas dicas que de vez em quando a gente vê nos grupos de apoio que auxiliam algumas pessoas a abrir um canal de diálogo justamente com essas pessoas que estão demonstrando algum tipo de resistência em relação ao parto normal. Então vamos lá, né, gente? Quem frequenta aqui o canal com certeza já me ouviu falando alguma vez que eu gosto de separar a obstetrícia em 3 eras distintas. E que eras são essas? A primeira era, eu gosto de brincar aqui, que contempla desde os primórdios da civilização humana até mais ou menos a década de 40, comecinho da década de 50. Olha o período que essa era contempla, é muito tempo, né? Mas enfim, o que a gente percebe que essa era tinha em comum? Nessa época não existia uma assistência técnica ao parto, né? As mulheres das cavernas tinham os seus filhos, né, naturalmente. Depois a gente foi tendo as figuras das parteiras, os primeiros médicos, mas não existiam recursos, né? Não existiam exames diagnósticos, não existiam hospitais. Então, era uma assistência ao parto muito carente de técnica. E por isso a gente verifica que existiam muitos óbitos naquela época, né? Tanto óbitos maternos como também óbitos fetais. A gente vê muitas pessoas que viveram nessa época contando que era comum que acontecessem óbitos. Então, às vezes, a avó de quem está assistindo esse vídeo ou a bisavó de quem está assistindo esse vídeo já contou alguma história desse tipo. E isso acontecia exatamente porque não existiam recursos para auxiliar os partos com complicações, né? Como não existia exame diagnóstico, não tinha como separar as gestantes de risco das gestantes de risco habitual. E aí, nessa história, as gestantes de risco acabavam não tendo recursos para auxiliar os seus partos e muitas vezes acabavam pagando com a sua própria vida ou com a vida do bebê. Aí, mais ou menos na década de 50, a gente entra na segunda era. E que era seria essa? Seria a era onde a gente começou a ver uma propagação maior das faculdades de medicina, um aumento do número de médicos que estavam estudando, criando técnicas para auxiliar no parto e os hospitais que começaram a crescer em número. Então, nesse momento, as gestantes começaram a ser recomendadas para irem para o hospital para ganhar os seus bebês e não mais ter os seus bebês em casa como acontecia na era anterior. Então, antes, na primeira era, a gente tinha um médico ou uma parteira que ia atender uma gestante. O atendimento era completamente pessoal.
Depois, na Segunda Era, a gente tinha um monte de gestantes chegando no hospital e às vezes 1, 2 médicos para atender todo mundo. E isso era complicado em termos de dinâmica, certo? Obviamente, nessa era, a gente vê que alguns procedimentos foram sendo estudados e criados para tentar auxiliar a experiência dos partos que tinham alguma complicação. Então, começaram a ser criados recursos para auxiliar os partos com algum problema de andamento, começaram a ser criados os exames, tudo na tentativa de auxiliar esses partos com desfechos complicados. Mas esses recursos que foram sendo criados também começaram a ser usados para acelerar o andamento do parto. Porque nessa época os médicos acreditavam que acelerar o trabalho de parto ia encurtar a dor, ia melhorar a experiência daquela gestante, né? Então eles aceleravam o andamento do parto, tanto para melhorar a experiência, como também para liberar os leitos, porque como eu falei para vocês, se a gente tinha um monte de gestantes sendo atendida em um único hospital por 1, 2 ou menos médicos do que antes, quando a relação era pessoal, a gente precisava ter espaço físico para receber todas essas gestantes, né? Então esses recursos iam sendo utilizados para otimizar esse atendimento, para que se liberasse espaço para atender mais gestantes. E nessa história, os partos começaram a ser acelerados através dos recursos que foram sendo criados. Porém, esses recursos que foram sendo criados eram extremamente dolorosos, né? Então a gente sabe que tem o pique na vagina, soro na veia com ocitocina sintética para aumentar o ritmo das contrações, que tornam as contrações muito mais dolorosas. Tinha a manobra de Christeller, onde eles empurravam a barriga da gestante para supostamente auxiliar o bebê a nascer, sendo que hoje a gente sabe que essa manobra é extremamente perigosa e proibida em diversos países do mundo. Tinha a amniotomia, né, que é a ruptura artificial da bolsa das águas da gestante, que às vezes era feita num momento equivocado, com o bebezinho alto e podia trazer consequências para a gestante. Enfim, uma série de procedimentos que eram utilizados e que transformavam a experiência desse parto normal numa experiência extremamente dolorosa. E ao mesmo tempo, nessa época, foi sendo difundida a cirurgia cesariana. Então, o que acontece, gente? Na Segunda Era, a gente tinha, de um lado, um parto chamado de normal, cheio de intervenções dolorosas para a mulher, e do outro lado, a gente tinha a cirurgia cesariana, que era feita rapidamente, com anestesia, né? E para as mulheres ficava aquela impressão de que era muito melhor. Afinal de contas, quais eram as opções que elas tinham para escolher? Ou era um parto cheio de intervenções, doloroso, que podia demorar várias horas, ou uma cirurgia que era feita rapidinho com anestesia. E assim foi sendo difundida a cesariana, né? Ela foi sendo cada vez mais realizada, mais desejada pelas gestantes, porque as opções de escolhas que elas tinham naquela época eram muito limitadas, né? E ficava muito mais fácil optar pela cirurgia cesariana, uma vez que ela era uma cirurgia indolor. Mas o que eu acho mais interessante para falar para vocês sobre essa Segunda Era é que ela começou, como eu falei, ali mais ou menos nos anos 50, mas ela acabou de acabar, gente, tá? Na verdade, a gente está vivendo um momento de transição para a Terceira Era. Então, todos nós que nascemos mais ou menos entre os anos 50 e até quase agora, nascemos nessa Segunda Era. Por isso que muitos de nós nascemos através de cirurgias cesarianas ou de partos normais que não eram nada normais, que eram cheios desses procedimentos, dessas intervenções que tornavam o parto mais doloroso. E foi por conta desses procedimentos que transformavam o parto numa experiência muito mais dolorosa que surgiu a história de comparar o parto normal com a dor da morte.
tá? Foi nessa segunda era que essa comparação começou a acontecer. Então, por conta desses procedimentos que eram realizados durante o parto e transformavam o parto numa experiência extremamente dolorosa para a mulher, é que surgiu essa comparação da dor do parto normal com a dor da morte. E aí, gente, a gente chega na terceira era, que é esse momento que eu tô falando para vocês, que a gente está vivendo exatamente agora, que é um momento de transição, né? Transição por quê? Porque a gente tem um monte de pessoas que vivenciaram seus partos na segunda era ou que trabalhavam ativamente na segunda era e que continuam trabalhando nesse momento que a gente está vivendo agora, que é a terceira era. Então, para muitos desses profissionais, é difícil entender o que a gente quer nesse momento, né? Que a gente está buscando um equilíbrio das coisas. E isso é natural, porque essa busca pelo equilíbrio nessa terceira era não está acontecendo só na área da obstetrícia. Então, se a gente for pensar na nossa alimentação, antes, na primeira era, eram só os produtos naturais, né? Depois, nessa segunda era, a gente tem a aquisição dos produtos industrializados e agora, na terceira era, estamos nessa busca pelo equilíbrio. Estamos tentando nos alimentar melhor, comendo coisas naturais, tentando equilibrar e balancear a nossa dieta em prol da nossa saúde. A mesma coisa em relação a, por exemplo, meios de transporte, fábricas, né? Então, lá nos primórdios da humanidade, todo mundo andava a pé, ou sei lá, inventaram a bicicleta, né? Aí depois a gente tem o advento dos meios de transporte, como o carro, trens, ônibus, caminhões. E o que a gente vê como consequência disso? Poluição, certo? A mesma coisa com as fábricas. E agora a gente está tentando buscar esse equilíbrio também, né? Como é que a gente pode fazer para reduzir a poluição no mundo todo? Como é que a gente pode proceder para ajudar nesse processo? Porque a gente está colhendo os frutos de todos esses abusos que foram sendo realizados na segunda era, né? Mas quando a gente praticava esses abusos, a gente não sabia a dimensão das consequências que esses abusos teriam, né? Então agora, essa terceira era é justamente a tentativa de equilibrar as coisas. Então, quando a gente fala sobre o parto, a gente tem, de um lado, todos os recursos que foram criados, como a cirurgia cesariana, os recursos para auxiliar os partos com dificuldades, os exames diagnósticos, que estão aí para somar quando usados em benefício da mãe e do bebê. E do outro lado, a gente tem a fisiologia, a gente tem a natureza, né? O que a gente pode fazer nessa terceira era, então? Caminhar usando o lado bom das duas coisas, equilibrando as duas coisas. Então, se eu precisar dos exames diagnósticos, se eu precisar dos recursos, eu tenho todos eles. Mas se eu não precisar, eu sei os benefícios de passar por esses processos naturalmente. Hoje, a ciência comprova que quanto mais natural o parto for, mais seguro para a mãe e para o bebê. Quanto menos a gente interfere com esses recursos todos, mais seguro para a mãe e para o bebê. Então, a gente está nessa busca de equilíbrio e a gente encontra nesse caminho alguma resistência, principalmente por parte das pessoas que viveram na segunda era, porque para elas é difícil fazer essa transição para a terceira era, né? A cabeça delas ficou ali estagnada muitas vezes nesse conceito de que tudo isso que foi criado na segunda era é benéfico, é positivo, é evolução. Mas a gente sabe que não é bem assim. A ciência hoje vem provando pra gente que nem tudo que foi criado na segunda era pode ser sempre benéfico pra gente, né? Então a gente vai tentar equilibrar as coisas. E aí, gente, fica fácil da gente entender, então, por que
que esses familiares ou essas pessoas importantes na nossa vida estão demonstrando resistência em relação à nossa escolha pelo parto normal, né? Muito provavelmente essa pessoa que está demonstrando essa resistência ou essas pessoas vivenciaram seus partos na segunda era, ou tiveram bebê na segunda era, ou nasceram na segunda era, e tem esses conceitos muito impregnados na cabeça. Tem a visão de que a cirurgia cesariana é uma cirurgia prática, é uma cirurgia indolor, é uma maravilha, mas não tem noção dos riscos associados, riscos que a gente vem tendo cada vez mais certeza agora na terceira era, né? A ciência vem comprovando todos os riscos associados às consequências dos abusos que foram sendo cometidos na segunda era. Então hoje a ciência prova que a realização de uma cirurgia cesariana sem real necessidade pode acarretar riscos aumentados para a mãe e para o bebê. E como eu sempre digo aqui no canal, gente, eu não estou falando das cirurgias cesarianas que são realizadas por real necessidade. Obviamente, quando a gente tem um quadro de real necessidade, o benefício de se realizar a cirurgia supera os riscos, né? Ela vai ser benéfica para aquela mãe e para aquele bebê naquele momento. Então eu não estou falando sobre esses casos, tá? Eu tô falando sobre a cirurgia cesariana realizada sem real necessidade. Mas concluindo, então fica claro que essas pessoas que estão se opondo ao seu desejo pelo parto normal estão fazendo isso porque elas estão preocupadas com você, né? Porque na cabeça delas você está escolhendo aquele parto da segunda era, que era um parto cheio de intervenções, doloroso, que fazia a mulher de fato sofrer durante o andamento do parto, porque realmente o aumento da dor era considerável, sabe? Então essas pessoas acham que as gestantes que falam que querem um parto normal hoje estão loucas, óbvio, porque como assim? Elas querem passar por um parto cheio de dor? Por que não faz a cesárea, que é prática, rápida? É por isso que essas pessoas se opõem, porque elas estão com a cabeça lá na segunda era, onde as opções que as gestantes tinham eram apenas essas, ou um parto cheio de intervenções, ou a cesárea com anestesia. Bom, então agora você, gestante, talvez esteja com o coração mais tranquilo, sabendo que essa pessoa ou essas pessoas que estão demonstrando resistência ou oposição em relação à sua escolha pelo parto normal, estão fazendo isso porque elas estão preocupadas com você e preocupadas com o bebezinho que está aí na sua barriga. Sendo assim, agora fica mais fácil de eu chegar na segunda parte desse vídeo, que são essas dicas, se é que eu posso chamar de dicas, né? Que as gestantes compartilham nos grupos de apoio ao parto de algumas medidas que elas adotam em relação a essa ou essas pessoas resistentes ao parto normal para tentar estabelecer um canal de diálogo. Então vamos lá, né? Uma das coisas que as gestantes gostam de fazer logo de início para tentar acalmar os ânimos das pessoas que estão demonstrando algum tipo de resistência em relação ao parto normal é ter algumas frases feitas para usar nas ocasiões de embate. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, toda gestante que está se informando sabe que hoje a ciência prova que o parto normal é mais seguro para a mulher e para o bebê na maior parte dos casos. Quando a gente usa esse argumento mostrando para essas pessoas que não é apenas a nossa opinião, mas que a ciência prova que o parto normal é mais seguro na maior parte dos casos, as feras costumam ir se amansando, né? Então, se a gente mostra para essas pessoas os riscos associados à cirurgia cesariana quando ela é realizada sem real necessidade, essas pessoas vão vendo o outro lado da moeda. Então, muita gente começa assim, de mansinho, utilizando algumas frases aqui e ali, naqueles momentos de reuniões familiares, ou quando essa ou essas pessoas chegam perto para falar alguma coisa a respeito da sua escolha pelo parto normal. E assim vai se abrindo um caminho. Se essa gestante vai utilizando essas frases e começa a perceber que se inicia um pequeno espaço ali para um diálogo, aí vale a pena passar para o segundo passo,
que seria assistir ao filme O Renascimento do Parto com essa ou essas pessoas. Vale a pena ir atrás do filme e fazer uma sessão pipoca em casa, porque esse filme é extremamente transformador. Eu recomendo que todas as gestantes assistam a esse filme e que depois assistam com os seus acompanhantes, né, com o marido, com a mãe, com a sogra, porque esse filme realmente tem o poder de mostrar a realidade do parto aqui no nosso país e transformar a nossa visão a partir do momento em que ele mostra pra gente que a gente realmente está vivendo a era da cultura da cirurgia cesariana, né? E o quanto isso está distante do que a ciência vem mostrando que é mais seguro para a mulher e para o bebê. Para quem se interessar pelo filme, ele já está disponível em diversas mídias sociais, então quem tem net, ele está no NetNow, quem tem iTunes, quem tem Google Play, ele está disponível em todas essas plataformas, logo logo ele também deve entrar no Netflix. E para quem não tem acesso a essas plataformas digitais, existe o DVD para comprar online. Eu posso deixar linkado aqui embaixo o site que se chama Ilitia. Nesse site vocês conseguem comprar o DVD para entregar aí na casa de vocês. É um investimento que vale a pena ser feito, porque depois você pode emprestar o filme para todo mundo que ficar grávida perto de você, para as irmãs, para as amigas, para as primas, enfim, esse filme realmente deveria ser assistido por todas as gestantes, todos os casais grávidos, todas as pessoas que já nasceram. Bom, aí se essa pessoa ou essas pessoas assistiram ao filme com você, muito provavelmente depois dessa sessão pipoca, ela ou elas já estão mudando um pouquinho a visão a respeito do parto normal. Aí é o momento perfeito para você começar a enviar artigos embasados cientificamente sobre os benefícios do parto normal. Tem gente que prefere enviar os artigos antes, mas aí tem muita gente que não lê, né? Que burla o sistema. A grávida fica ali mandando o artigo pro marido, pra mãe, pra sogra, pra irmã, e o marido, a sogra, a mãe ou a irmã não leem nada. Então, vale a pena primeiro assistir ao filme para que o filme mostre para essas pessoas o que é que você está querendo, por que é que você está querendo o parto normal, né? E aí depois desse momento que essa pessoa vai começar a entender a sua cabeça, ela provavelmente vai ter mais chances de aceitar ler esses artigos que você vai enviar, né? E vale muito a pena enviar sim artigos embasados cientificamente, porque isso ajuda a mostrar para essa pessoa ou essas pessoas, mais uma vez, que não é apenas a sua opinião, mas que a ciência comprova tudo isso que você vem falando para sua família, para os seus parentes. Aí se essa pessoa ou essas pessoas chegaram até aqui, né, assistiram ao filme, começaram a ler alguns artigos, vale muito a pena nesse momento você chamar uma doula na sua casa ou então levar essa pessoa ou essas pessoas para participar de algum encontro, de um grupo de apoio ao parto. Então tem que pesquisar se na sua cidade ou na sua região tem algum grupo de apoio ao parto, né? Vale muito a pena frequentar esses encontros e se não tiver, então chamar uma doula na sua casa para conversar com essa pessoa ou essas pessoas, né? Para que mais uma vez ela veja que não é apenas a sua opinião. Para quem não tem doula ou acesso a grupos de apoio ao parto presenciais, vale a pena também frequentar os grupos de apoio virtuais. Eu sempre falo sobre eles aqui no canal. Tem dois grupos que eu recomendo com mais afinco, que são o grupo Parto Natural e o grupo Cesárea Não Obrigada, os dois do Facebook. Então vale a pena entrar nesses grupos para ler ali as discussões que acontecem e colocar o marido, a mãe, a sogra lá para lerem também as discussões, para que elas vejam, né, que realmente não é só a sua opinião. E depois de tudo isso, gente, muito provavelmente essa ou essas pessoas já vão ter mudado um pouco a visão em relação ao parto normal, se não tiverem mudado completamente, né? Porque as pessoas vão se sentindo seguras a partir do momento em que elas têm contato com essas informações que são respaldadas pela ciência. Ah, tá, muito legal tudo isso que você falou. Mas eu já fiz essas coisas e na minha família nada disso funcionou. Pois é, gente, infelizmente isso também acontece.
A gente vê com alguma frequência gestantes dizendo que tentaram fazer tudo isso nas suas casas, com essas pessoas que elas gostariam de amolecer o coração ou de estabelecer um canal de diálogo, mas nenhuma das tentativas funcionou. Nesse caso, infelizmente, a única coisa que você pode fazer é tomar as rédeas da situação e se empoderar, porque você sabe que está fazendo a escolha mais segura para você e para o seu bebê. É óbvio que não é nada fácil, porque nesse momento a gente já está super sensível, fragilizada, e é o momento em que a gente esperava contar com o apoio dessas pessoas importantes na nossa vida, né? De repente é um choque a gente não ter o apoio justamente das pessoas que a gente mais gostaria de ter nesse momento. Mas a gente tem que ter convicção do que a gente está falando. Então, quanto mais informações de qualidade a gente acessar, melhor, porque a gente vai se fortalecer para continuar nessa caminhada que a gente sabe que é a melhor, a mais segura nesse momento para a mãe e para o bebê. Então, o que eu falaria para quem está vivenciando essa dificuldade e não consegue ter esse apoio dessa pessoa ou dessas pessoas, seria fazer mais ou menos os mesmos passos que eu falei agora anteriormente, mas fazer sozinha. Então, assistir ao filme O Renascimento do Parto, acessar diversos artigos com embasamento científico, encontrar uma doula ou um grupo de apoio ao parto. Se não tiver doula nem grupo de apoio ao parto na sua cidade, entre em grupos de apoio virtuais que ajudam muito. Então, se a gente vai repetindo esses passos, mesmo que sozinha, a gente vai encontrando essa força interior para fazer valer a nossa escolha. É fácil falar, né? Mas e quando a gente não tem nem apoio financeiro para fazer as nossas escolhas valerem? Pois é, realmente essa é uma situação difícil. Às vezes essa pessoa ou essas pessoas se opõem de tal forma que elas se recusam, inclusive, a contribuir financeiramente no seu plano de parto, né? Então, de repente, você quer contratar uma doula, quer contratar uma equipe verdadeiramente humanizada e não encontra esse apoio financeiro para poder realizar esse desejo. Nesse caso, gente, eu sei que é difícil, né? Mas o que a gente vê algumas gestantes fazendo que costuma funcionar bem são algumas atitudes como, por exemplo, fazer uma vaquinha online e pedir contribuição dos amigos, fazer um chá de bebê de cotas para esse desejo, seja o desejo de ter uma doula, seja o desejo de ter uma equipe, né? Então, ao invés de fazer um chá de bebê para ganhar artigos, né, roupinha, fralda, faz um chá de bebê de contribuições para sua doula, para o seu parto, né? E tem também algumas gestantes que começam a vender alguma coisa que elas saibam fazer. Então tem gestante que vai vender bolo, tem gestante que vai vender brigadeiro, torta salgada, artesanato, enfim, aí o que a gestante sabe fazer de repente ou está disposta a aprender a fazer, ela usa como pano para manga para vender e arrecadar dinheiro para realizar esse sonho, esse desejo. Enfim, gente, para fechar aqui esse vídeo, eu sei que a situação não é fácil. Para quem vai ter que fazer isso sozinha é mais difícil ainda, porque a gente sente muita falta, né? A gente se sente realmente fragilizada, não podendo contar com essas pessoas tão importantes para nós, mas a gente não pode tirar da cabeça que estamos fazendo a escolha que a ciência comprova que é a escolha mais segura para a gestante e para o bebê. Obviamente, eu não estou falando dos casos de gestações de risco, onde existe algum outro tipo de conduta mais seguro para casos específicos. Estou falando de gestações de risco habitual ou gestações que tenham algum risco, mas que possam ter o desfecho através de um parto normal, às vezes induzido, enfim, né? Situações onde o parto normal seja benéfico para a mãe e para o bebê.
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você está se sentindo muito sozinha, você também pode deixar um comentário aqui embaixo. Eu sempre respondo aos comentários, adoro conversar com vocês. Então, isso também pode ajudar a te fortalecer de alguma forma. Eu estou aqui disponível para ajudar, para te apoiar na sua escolha. Então, pode usar e abusar dos comentários aqui embaixo. Eu também vou deixar o meu e-mail linkado aqui na descrição do vídeo. Se alguém quiser me procurar por e-mail, também podemos nos falar através dessa forma. E tem também o direct do Instagram do canal. Quem ainda não está inscrito lá no Instagram, vale a pena, @minhaopiniãomaterna. Vocês podem me procurar pelo direct e a gente pode se falar por lá também. É isso! Agora a gente se fala aqui pelos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais!